Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Na verdade, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Não sei qual horário que vocês vão ter a possibilidade de acompanhar essa videoaula, mas a partir de agora eu vou começar a gravar para vocês algumas aulas dos conteúdos que nós vamos trabalhar aí no decorrer do ensino remoto emergencial e alguns exemplos, alguns teoremas, algumas definições eu deixo mais em aberto, né? Aqui eu vou falar de maneira mais geral sobre o assunto, e aí quando nós fizermos a aula online, nós podemos trabalhar com mais detalhes nesses tópicos que porventura eu não entre em tantos detalhes aqui nessa videoaula. Até mesmo porque eu vou tentar fazer videoaulas curtas, né? Em torno de 20 minutos, no máximo 25 minutos, como uma forma de que também não fique tão cansativo, porque eu sei que a partir de um determinado momento acaba que a gente dispersa um pouco, né? Então, eu vou tentar fazer videoaulas mais curtas, né? Uma ou outra talvez fique um pouco mais longa, até mesmo pela extensão do conteúdo, mas o que eu posso tentar fazer também é quebrar em 2, 3 vídeos para que fique assim uma coisa mais concisa, para que você pegue ele e de uma vez você consiga visualizar, anotar as principais coisas, né? Bom, nesse primeiro momento, né, o que eu vou passar para vocês é uma aula sobre relações, né? Então, nós que já trabalhamos um pouco sobre a teoria de conjuntos, é de vital importância a gente saber agora o que vem a ser as relações, né? Então, eu vou passar para vocês a definição, vou passar alguns exemplos e depois nós vamos falar de algumas relações muito importantes. Relação reflexiva, transitiva, simétrica, antissimétrica. Então, são algumas coisinhas que eu vou passar para vocês aí e que em uma próxima aula vai ajudar com que a gente entenda o que é uma relação de equivalência e o que é uma relação de ordem. Dois tópicos muito importantes para o que vocês vão estudar mais à frente aí no curso. Tudo bem? Então eu preparei uma apresentação e nessa apresentação eu vou fazer alguns apontamentos, vou fazer alguns comentários para vocês. Veja bem que é um tanto quanto diferente do que eu estou acostumado em sala de aula, porque como vocês sabem, em sala de aula o que eu gosto mais de fazer é trabalhar na explicação do conteúdo, mas passando o conteúdo na lousa, resolver os exemplos, demonstrar os teoremas, tudo junto com vocês, né? Mas nesse momento agora, a gente vai fazer o uso dessa apresentação com alguns slides e eu gostaria de contar com o apoio, com a colaboração de vocês no sentido de me dar um feedback depois do que vocês estão achando dessa forma de estar apresentando o conteúdo, tá? Como é um primeiro momento, esse ensino remoto emergencial está sendo algo novo para todos nós, então é algo que nós vamos aprender juntos, né? Então, essa troca de informações, esse feedback que vocês me passem, né? Eu peço a gentileza de vocês me enviarem isso, é muito importante porque nós temos aí até o final do mês de outubro nessa primeira etapa do ensino remoto emergencial. Nós não sabemos como será depois, né? O que esperamos é que essa pandemia acabe, né? O nosso maior desejo é que ela acabe logo para que a gente possa voltar às nossas atividades normais. No entanto, está tudo muito incerto. Então, nós não sabemos como que vai ser daqui para frente, né? Então, nesse primeiro momento, estamos aí nessa primeira etapa do ensino remoto emergencial e a aula de hoje é relações. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a aula, né? Bom, então tá aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre relações e lembrando que nós estamos trabalhando nesse momento no ERE, o ensino remoto emergencial.
Bom, eu falei no início, né, mas é sempre importante dar boas-vindas, né, assim como eu faço todo início de semestre. Quero dizer que estou sentindo muita falta de todos vocês, a nossa troca de informações, a nossa amizade, né, que é algo que eu prezo muito. Então, nesse momento, sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Espero que vocês possam assimilar o que eu vou passar aqui para vocês e que os ajude na continuidade aí dos estudos em outros tópicos que vocês venham trabalhar em algum momento. Bom, nessa aula eu vou falar para vocês um pouquinho sobre relações, relação reflexiva, simétrica, antissimétrica e transitiva. E à medida que eu for explicando, definindo, eu vou apresentar para vocês também alguns exemplos. Bom, então nós temos aqui uma definição do que vem a ser relação. Então, para isso, vamos considerar dois conjuntos não vazios, A e B, em S. É como se nós tivéssemos um conjuntão S e dentro dele tivesse esses dois conjuntos A e B, conjuntos não vazios. O que vem a ser uma relação de A em B? Definimos uma relação de A em B, ou também uma relação binária de A em B, a notação é R, parênteses, A, B, como sendo um subconjunto de A, do produto cartesiano entre A e B. Então, nós já estudamos produto cartesiano, então, a partir do momento que nós retiramos um subconjunto desse produto cartesiano entre A e B, esse subconjunto é denotado como uma relação de A em B. Tá? Outra coisa importante de falar nessa definição é que, se um par XY pertencer a uma relação R, nós vamos dizer que o X está relacionado com o Y por meio de uma relação R. Como assim? Então, imagine que nós tenhamos ali um par ordenado XY. Então, a partir do momento que eu tenho esse par ordenado XY, lembra lá do ensino médio, ensino fundamental, quando você trabalhava com o plano cartesiano, você tinha o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, né? Então, você tinha um parzinho ordenado ali, o XY. Então, agora aqui você pode fazer uma relação com isso, né? Desse XY como um par ordenado. Quando a gente vê esse parzinho ordenado XY, a gente pode dizer que o X está relacionado com o Y por meio de uma dada relação, né? Que depende do que seja, vai ser explicado o que vem a ser essa relação, tá? Uma outra forma da gente denotar é isso aqui, ó, XRY, dizendo que o X está relacionado com o Y por meio da relação R. Ou que o XY, o parzinho ordenado, pertence a essa relação. Uma observação importante é que quando o conjunto A é igual ao conjunto B, nós vamos dizer que essa relação R é uma relação sobre o conjunto A ou que R é uma relação em A. Muitas vezes vocês vão ver que isso acontece, tá? Um exemplo. Quais são as relações mais triviais? As mais triviais entre dois conjuntos são o conjunto vazio, conjunto nulo, e o próprio produto cartesiano A cartesiano B. Por que eu falei para vocês? Que a relação ela é um subconjunto de um produto cartesiano. Então, se nós tomarmos o conjunto vazio, ele é um subconjunto, né, do produto cartesiano. Então, ele é uma das relações. E tem também todo o produto cartesiano, com todas as possibilidades, né, de pares ordenados. Então, nesse caso, ela é uma outra relação que nós temos, tá? Um outro exemplo muito importante, eu quero que vocês tomem nota desse exemplo, porque ele vai aparecer bastante, é o seguinte: considere um conjunto A. Essa relaçãozinha aqui, ó, I maiúsculo A igual a XX, tal que X pertence a A, ou seja, nós estamos tomando todos os pares ordenados em que eu tenho lá o X relacionado com o X. Então, imagina que tem um conjunto lá, 1, 2, 3. Os elementos 1, 2, 3 é no conjunto. Então, se eu pego 1, 1, 2, 2, 3, 3, eu estou relacionando o elemento com ele mesmo. Quando a gente tem esses pares ordenados, nós dizemos que essa relação é uma relação em A denominada relação identidade ou relação diagonal, porque você vai ver o seguinte: se você fizer a marcação desses pares ordenados num plano cartesiano, os pontinhos lá, você vai ver que ele dá justamente uma diagonal. Beleza? Então guardem bem esse exemplo que ele vai ser muito importante para vocês.
Um outro exemplo. Vamos considerar dois conjuntos, conjunto A, 0, 1, 2, 3, e um conjunto B, A, E, I, O, U. Desses dois conjuntos, o que nós podemos fazer é o seguinte: se nós fôssemos calcular o produto cartesiano entre A e B, nós teríamos 0A, 0E, 0I, 0O, 0U, 1A, 1E, 1I, 1O, 1U. Então, a gente teria todas as possibilidades, o 2, o 3 também. Só que o que aconteceu aqui? Foi retirado um subconjunto. Olha, foi retirado o 0A, o 0E, o 2I, o 3O e o 3U. Então, do produto cartesiano, retirou-se um subconjunto. Então, a gente tem aqui uma relação. Está definida, está bem definida, né? Nesta relação, o que nós podemos observar? Olha esse parzinho ordenado aqui, ó, 3O. Significa o quê? Significa que o 3 está relacionado com O por meio da relação R. Outra observação importante, note que o elemento 1 se relaciona, na verdade não se relaciona com nenhum elemento de B. Né? Então, olha aqui, ó, tem algum 1 aqui? Não tem, né? Então quer dizer que o 1 ele não está relacionado com nenhum elemento de B. Enquanto que o elemento 0 está relacionado tanto com A quanto com E. Olha aqui para vocês verem, ó, 0A, 0E. Então, uma outra coisinha, não está escrito aqui, mas a gente poderia pensar, por exemplo, o 3A. 3A está aqui? Não está, né? Então, quer dizer, o 3 não está relacionado com A. O 3 está relacionado com O, está relacionado com U. Mas do produto cartesiano, o par ordenado 3A não está ali. Certo? Então, esse é um exemplo bem inicial sobre as relações. Tá? Um outro exemplo aqui. Vamos considerar um conjunto A dado pelos elementos 1, 2. Se nós fizermos o produto cartesiano A cartesiano A, o que nós teremos? 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ou seja, todas as possibilidades. Lembra lá de produto cartesiano? O que nós vamos considerar aqui? Vamos considerar essa relação em A dada por essa expressão aqui, ó. X está relacionado com Y, tal que o X mais Y é ímpar. Então, olha que interessante, a gente está começando a ver algumas relações aí. Nós vamos pensar, então, a partir desse produto cartesiano, nós só vamos retirar pares ordenados que atendam essa característica, em que o x mais o y seja ímpar. Então, 1 mais 1. Mais 1 é 2. 2 é par, então não vai entrar. 1, 2. 1 mais 2, 3. 3 é ímpar. Beleza. 2, 1. 2 mais 1, 3. 3 é ímpar. Entra também. 2, 2. 2 mais 2, 4. 4 é par, não entra. Então, quer dizer, os pares ordenados que vão atender a essa relação aqui são quais? 1, 2 e 2, 1. Olha o que eu já comentei, mas que está escrito aqui. No entanto, o par 1 e o par 2, 2 não pertencem a essa relação. Assim, a nossa relação ela vai ser dada por esses dois pares ordenados. Ficou mais ou menos claro, gente, o que significa a história, a ideia, né, de relação? Então, são esses exemplos que eu coloquei aí, tá? Bom, dando continuidade, é importante no estudo de relações nós definirmos algumas coisas. Definirmos domínio, definirmos imagem e definirmos relação inversa. O que é o domínio de uma relação R? Bom, aí a gente tem uma definição aqui que resume essas coisas. O domínio de uma relação R, cuja notação é dr, é um subconjunto de A, dado por dr é igual a Azinho, que pertence a A, tal que A está relacionado com B para algum B em B. O que é imagem? Então, né, só explicando um pouquinho o que vem a ser esse domínio. O domínio, a gente tem uma relação de A em B. Então, os elementos de A, eles vão ser os elementos que fazem parte do domínio. E da imagem? A imagem de uma relação R, denotada por IMR, é um subconjunto de B, dado por... Aqui, na verdade, ó, foi um errinho de digitação, eu não vou parar a gravação por isso, mas eu peço, por gentileza, que vocês alterem aí, depois eu vou fazer a alteração, é IMR, tá? Porque acabou que meio que colou do domínio aqui, né? Mas é IMR, é um Bzinho pertencente a B, tal que A está relacionado com B para algum A em A. Então, são os elementos que estão em B. Beleza? Bom, se R de A em B for uma relação de A em B, nós vamos dizer que R a menos 1 de AB é a relação inversa ou relação recíproca de R, em que
relação aqui vai ser estabelecida. Olha, R é menos 1 de AB. Agora, olha o parzinho ordenado, o que acontece com ele. YX, pertencente a quem? AB cartesiano A, tal que o X está relacionado com Y. Tá? Então, anotem bem aí. Domínio, imagem, relação inversa. Esses conceitos vão ser importantes também mais à frente. Tá? Então, é apenas uma definição. Então, vamos imaginar esse exemplo aqui. Considere o conjunto A, dado pelos elementos 0, 1, 2, 3, e o conjunto B, dado pelos elementos A, E, I, O, U. Então, a partir do AB, nós poderíamos calcular o produto cartesiano, né, igual nós fizemos em aulas anteriores. Para definir uma relação, a gente tem que retirar um subconjunto desse produto cartesiano. Então, vamos retirar esse 0A, 0E, 2I, 3O e 3U. Bom, então, a partir dessa relação, qual que é a relação inversa? A relação inversa é a gente trocar, né, o domínio com a imagem. Então, olha, 0A, A0, 0E, E0, 2I, I2, 3E, 3O, O3, 3U, U3. Tá? Então, aqui é só um exemplo para mostrar aquela definição anterior. Aqui a gente tem um outro exemplo, que eu acho interessante a gente ter as definições, mas tem vários exemplos para que, né, fique bem claro, para que elucide bem essas definições. Tá? Então, vamos pensar nesse exemplo aqui. Sejam A igual ao conjunto dos reais e B também o conjunto dos reais, então a gente vai ter uma relação de R em R. Qual que vai ser a regra estabelecida? P de xy, então a gente vai ter um parzinho ordenado, só que a relação que vai ser estabelecida aqui é a que x é menor que y. Então, o conjunto RABP, olha essa terna aqui, ó, isso que é chamar de terna. AB, né, então a gente tem a relação de A em B, e o P é qual que é a regra que foi estabelecida. Tá? Ela é dada por XY, pertencente a A cartesiano B, tal que P de XY é verdadeira, ou seja, sempre que o x for menor que o y. Então, ela também pode ser reescrita assim, ó, XY pertence a R cartesiano R dos reais, porque olha lá, o A é o R, o B é o R, então nada mais justo do que a gente escrever um par ordenado R cartesiano R, né? Tal que X é menor que Y, que essa foi a relação que foi estabelecida. Então, essa é uma relação no conjunto dos reais, né? Por quê? Porque a gente tem que o A é igual a B, é uma relação em A, uma relação nos reais. O que nós temos aqui? Para todo x real, existem yz no R, tais que x é menor que y e x é menor que z. Desse modo, o que a gente pode dizer? Que o domínio dessa relação é os reais e que a imagem também é os reais. Definimos o que é domínio e o que é imagem lá atrás, né? E nós podemos dizer também que a relação inversa é todo par ordenado yx pertencente a R cartesiano R, tal que x é menor que y. Tudo bem, gente? Então, domínio, imagem, relação inversa, alguns exemplos. Vamos a mais algumas definições? Lembrando que essas aulas aqui elas vão ser um pouquinho mais rápidas, mas vocês podem ir pausando, fazendo as anotações, porque pelo menos para mim funciona muito. Ter anotações, né? Aí cada um tem a sua especificidade na forma de estudar, na forma de aprender. Muitos aprendem melhor ouvindo, vendo, outros caso, tem que anotar tudo. Né? Se for o seu caso, pause o vídeo, faça anotações, que vai ajudar bastante. Definição. Seja A um conjunto não vazio em S, então a gente tem um conjuntão, tem um conjunto A lá dentro. E R, uma relação sobre A. Né? Então vamos definir agora algumas relações importantes. Se para todo x pertencente a A nós tivermos x relacionado com x, ou seja, para todo x do conjunto A, o x está relacionado com ele mesmo. Então, nós vamos dizer que essa relação é reflexiva. Se, para todo x em A, tivermos que o par ordenado xx não pertence à relação, essa relação é chamada de antirreflexiva. Se para todo xy em A, então a gente pega dois elementozinhos lá do conjunto. Se acontecer isso aqui, ó, se x estiver relacionado com y, então, o y relacionado com x, ou seja, imagina que você tem o parzinho xy, você tem o parzinho yx, significa que essa relação ela é simétrica, tá? Se para todo xy em A nós tivermos isso aqui, ó, se o x está relacionado com o y, ou seja, o parzinho xy, e o y está relacionado com o x, ou seja, o parzinho yx,
Se disso nós tivermos que x é igual a y, nós dizemos que essa relação ela é antissimétrica. E além disso, se para todo x, y, z, veja bem, agora nós vamos tomar 3 elementos do conjunto. Se nós tivermos que o x está relacionado com o y, ou seja, o parzinho xy, e y relacionado com z, o parzinho yz. Bom, se isso acontecer, então x relacionado com z, então imagina comigo, você tem o xy, você tem o yz. Bom, se isso acontecer e você tiver o parzinho xe, significa que essa relação ela é transitiva. Beleza? Reflexiva, antirreflexiva, simétrica, antissimétrica, transitiva. Olha um exemplo aqui. Esse exemplo eu vou comentar por alto, mas na aula online que nós fizermos, eu acho interessante a gente retomar para a gente discutir, para a gente conversar a respeito desse exemplo. Pode ser? Considere o conjunto A, 0, 1, 2. 4 itens para serem respondidos. Né? Depois, nos outros, a gente coloca de A até Z, porque vocês sabem que eu gosto de um exercício bem trabalhado. Né? Nem sempre. Brincadeira. Letra A. Se R for uma relação reflexiva em A, o que nós podemos afirmar? Bom, relação reflexiva, nós já sabemos o quê? Nós já sabemos que é aquela relação onde nós temos para todo x pertencente a A, o x está relacionado com ele mesmo. Então, nesse conjunto A, 0, 1, 2, se nós sabemos que R é reflexivo em A, nós podemos dizer que o 0 está relacionado com 0, o 1 está relacionado com 1, o 2 está relacionado com 2. Ou seja, os pares ordenados 0, 0, 1 e 2, 2 fazem parte dessa relação. Concorda? B. Se R for uma relação simétrica em A e se AB pertence a R, então que outro par ordenado deve pertencer a R? Opa? Vamos voltar lá na definição de relação simétrica. Relação simétrica é aquela que a gente tem. XY pertence a R. YX também pertence a R. Então, se está falando aqui que o AB pertence a R, qual outro par ordenado deve pertencer a R? Se é simétrica, se o AB, o BA também tem que estar. Concorda? Letra C. Se R for uma relação antissimétrica em A, e se AB pertence a R e BA pertence a R, o que deve acontecer? Opa, vamos voltar na definição de antissimétrica? X relacionado com Y e Y relacionado com X, significa que X é igual a Y. Então, nesse caso, se o AB está em R e o BA está em R, o que deve acontecer? O A tem que ser igual a B. Concorda? A relação 1, 2 em A, ela é transitiva? Olha a definição de transitiva. Na transitiva, fala que tem que ter 3 elementos, XY e YZ. Então, se o X está relacionado com o Y está relacionado com o Z, significa que o X está relacionado com o Z. Mas aqui a gente só tem 1, 2. Ou seja, não tem como ser transitivo. Concorda? Então, eu falei bem rápido do exemplo, mas a gente pode voltar nesse exemplo lá na aula online. Tranquilo? E vou enunciar para vocês aqui 2 teoremas. Não vou demonstrá-los aqui. Nós vamos demonstrar esses teoremas lá na aula. Ou, o que eu posso fazer depois também é rascunhar essa demonstração e explicar para vocês em outra aula. Outra aula, assim, outra gravação. Beleza? O que diz o primeiro teorema? Seja R uma relação sobre um conjunto não vazio A, então, 3 coisinhas para serem provadas. R será reflexiva se e somente se e A estiver contido em R. Ou seja, se a identidade for um subconjunto do R. R será simétrica se e somente se o R for igual à inversa. R será antissimétrica se e somente se o R interseção com a inversa estiver contido na relação identidade. Então, são 3 coisinhas que a gente vai ter que provar. Tem um se e somente se em todas elas. Então, quer dizer, não serão demonstrações. Não é difícil. Mas, assim, tem que tomar bastante cuidado com o que nós já estudamos sobre teoremas. Né? As regrinhas de demonstração, as técnicas de demonstração de teoremas. Se temos se e somente se, a gente vai ter uma ida e uma volta para provar. Tranquilo? E, por fim, seja R uma relação sobre um conjunto não vazio A, então, R será reflexiva, se somente se a inversa for reflexiva,
R será simétrica se e somente se a inversa for simétrica. R será antissimétrica se e somente se a inversa for antissimétrica. E R será transitiva se e somente se a inversa for transitiva. Beleza? Então, são 2 teoremas, né, que a gente vai gastar um tempinho bom para demonstrar. Tem algumas dessas que está até na listinha de exercícios, que vocês vão treinar depois, mas que a gente vai ter bastante tempo aí para discutir, tá? Bom, então, basicamente, dessa primeira aula, a ideia era essa, né? Falar para vocês um pouco sobre relações, domínio, imagem, relação inversa, relação simétrica, transitiva, reflexiva, antissimétrica, antirreflexiva. Eu espero que tenha dado pelo menos uma clareada a respeito do assunto. Sugiro que vocês tomem nota desses assuntos, guardem bem esse arquivo, porque a gente vai trabalhar bastante com isso mais à frente. Tudo bem? Então é isso. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Espero que estejam todos bem, seguros. E a gente vai se falando. Até a próxima. Um abraço para vocês.